Oi, tudo bem por aí? Prazer, eu sou a Sofia, tenho 20 anos e hoje eu vou contar pra vocês uma história. Cara, é uma história meio louca, pra ser sincera. Tipo, dessas que você não acredita que acontecem na vida real, sabe? Mas aconteceu comigo. E começou assim: a minha vida era super normal. Sério, normal nível comercial de banco feliz, entende? Faculdade, sair com os amigos, maratonar série até de madrugada. Aquele drama de sempre com a minha mãe pra eu organizar minhas coisas. E meu pai. Ah, meu pai era a pessoa mais normal do mundo. Juro. Se alguém me pedisse pra descrever ele, a palavra que ia vir na minha cabeça, sem pensar duas vezes, era comum. E olha que eu falo isso no melhor sentido possível, tá? Ele era muito divertido, sempre com uma piada pronta, sempre disposto a me ajudar em qualquer coisa. Menos em cálculo, porque, né? Ninguém é perfeito em tudo. A gente tinha um programa sagrado toda sexta à noite. Pizza e filme comédia. Besta. Tipo, bem besta. Quanto mais idiota, melhor. Ele tinha umas coleções de filme tão ruim que dava a volta e ficava genial, sabe? Era nosso momento especial. Meu pai era quase meu melhor amigo, pra falar a verdade. A gente se entendia muito bem. Ele era... sei lá, ele colecionava selos. Selo. Quem coleciona selo em pleno século XXI? Meu pai, aparentemente. E ele. Amava assistir uns documentários sobre formigas que me davam sono só de pensar. Formigas, gente! Qual a graça de ficar olhando formiga carregando folha? Mas enfim, esse era o meu pai. Normal. Meio chatinho às vezes, mas normal. E eu amava. Ele exatamente desse jeito normalzinho. Só que, aí do nada, as coisas começaram a ficar meio estranhas, sabe? Tipo, quando você sente que tem alguma coisa no ar que não tá encaixando, mas você não consegue entender direito o que é? Começou com uns telefonemas. De madrugada, gente. Tipo, 2, 3 da manhã, o telefone tocava, ele atendia, começava a falar super baixo, quase sussurrando, e saía correndo pra varanda pra ter privacidade na conversa. Eu até zoava ele, falava que ele tava tendo um caso escondido com a vizinha. Ele ria, desconversava, dizia que era coisa do trabalho, sei lá. Trabalho? Gente, meu pai era contador. Contador. Que tipo de escritório de contabilidade precisa? De ligação secreta de madrugada? Aí, logo depois, começaram as tais viagens de trabalho. Do nada, assim, sabe? Tipo, filha, surgiu um imprevisto. Preciso viajar pra... Ele sempre inventava uns lugares bizarros, tipo Não Me Toque ou Três Corações. Unidades federativas que eu nem sabia que existiam no mapa do Brasil. E ele ia, sumia por uns dias, voltava acabado, meio esquisito, e não abria a boca pra contar o que tinha feito. Falava que era reunião importante, curso de atualização, auditoria urgente, blá blá blá. E eu, ingênua, acreditava. Ou pelo menos, tentava, né? Um dia desses, eu tava desesperada atrás de um carregador de celular, na gaveta do criado mudo dele. Porque, né, a gente vive perdendo o carregador, é tipo uma lei universal. E eu achei uma caixa. Uma caixa de metal, sabe? Tipo aquelas que a gente vê em filme de espião. Eu abri, né? Curiosidade é meu sobrenome. E dentro tinha um passaporte. Só que não era o passaporte do meu pai. Tinha a foto dele, igualzinho, mas o nome era outro. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira? Quem raios é Ricardo Oliveira? Meu pai se chama, sei lá, tipo João Silva, um nome super normal. João Silva, Ricardo Oliveira. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí, liguei o alerta máximo e comecei a reparar em tudo. No armário dele, achei umas roupas diferentes. Tipo, roupa de aventura, sabe? Bota de trekking, jaqueta corta-vento, umas paradas assim. Meu pai? Fazendo trilha? Gente, ele não levantava do sofá nem pra mudar de canal na TV. E o jeito dele também mudou. Ele ficou mais no mundo da lua, distraído, pensativo. Às vezes, eu tava falando com ele e parecia que ele não tava ali, sabe? E ele começou a ficar meio na defensiva. Se eu perguntava alguma coisa sobre as viagens, sobre o trabalho, ele mudava de assunto rapidinho, inventava qualquer desculpa esfarrapada. Uma vez eu soltei, meio brincando, se ele não tava virando agente secreto nas horas vagas. Ele ficou pálido, gente. Pálido! E começou a rir, super nervoso, falando que eu tava vendo muito filme. Mas a risada dele não era de verdade.
Era forçada. Estranha. Muito estranha. Aí, a ficha caiu de vez, sabe? Não era normal. Nada daquilo era normal. Meu pai, o rei dos selos, o mestre dos documentários de formiga, o cara que chorava com um comercial de margarina, tava escondendo alguma coisa. E era alguma coisa muito grande. E eu precisava descobrir o que era. Óbvio que eu precisava. Eu sou curiosa, gente, fazer o quê? E sei lá, era meu pai, né? Eu confiava nele, mas aquilo tava me comendo por dentro. Então eu tomei a decisão. Eu ia investigar. Eu ia desvendar qual era a tal vida secreta do meu pai. E eu ia descobrir da pior forma possível. Só que naquele momento eu nem imaginava o quão pior essa pior forma poderia ser. Então, depois de decidir virar detetive particular do meu próprio pai, eu precisava de um ponto de partida, né? E, ironicamente, começou com uma coisa super normal, super besta. Eu tava fazendo um trabalho pra faculdade, um negócio sobre, sei lá, história da fotografia, alguma coisa assim. E eu precisava de fotos antigas da família, pra ilustrar o trabalho, dar um toque pessoal, sabe? Aí me veio na cabeça. Sótão! Minha mãe sempre falou que tinha um monte de álbum de foto velho guardado lá em cima. O sótão da minha casa era tipo um território proibido. Não que fosse assustador ou sinistro, nada disso. É que ninguém nunca ia lá. Era tipo o depósito de tralha vintage da família. Eu subi as escadas que davam pro sótão, meio empoeiradas, meio rangendo, e cheguei na porta. E aí que a primeira coisa estranha aconteceu. A porta tava trancada. Trancada! Gente, o sótão da minha casa nunca foi trancado. Pra que trancar um sótão cheio de caixa velha e poeira? Não fazia sentido nenhum. Mas sei lá, na hora, aquilo me deu um clique. Tipo, opa, tem alguma coisa aqui. A minha curiosidade, que já era grande, virou tipo um incêndio florestal. Eu precisava saber o que tinha atrás daquela porta trancada. Eu sou meio MacGyver amadora, sabe? Sempre fui boa em abrir porta com grampo de cabelo, essas coisas. Aprendi vendo filme, óbvio. E pra minha surpresa, funcionou. A fechadura era super velha, destrancou rapidinho. Eu abri a porta, meio hesitante, e entrei no sótão. Só que não era nada do que eu esperava. Não era aquele amontoado de caixas, móveis velhos, teias de aranha e poeira. Era organizado, relativamente limpo. E tinha luz. Alguém tinha puxado uma extensão e colocado um abajur velho num canto. E no meio daquele espaço, tinha, tipo, um escritório improvisado. Uma mesa de camping dobrável, uma cadeira de plástico, umas caixas empilhadas que pareciam servir de estante. E um monte de coisa estranha espalhada por ali. Mapas, uns mapas esquisitos, de lugares que eu nunca ouvi falar. Uns aparelhos eletrônicos bizarros, com luzinhas piscando, cheio de botão. Umas maletas pretas, daquelas que a gente vê em filme de agente secreto. E em cima da mesa, jogado assim, meio displicente, tinha um coldre. Vazio, mas um coldre. Tipo coldre de arma, sabe? Naquele momento, o meu coração já estava batendo que nem escola de samba. Que raio estava acontecendo no sótão da minha casa? E aí que eu vi. No canto da mesa tinha um monitor. Um monitor velho, meio empoeirado, mas ligado. E na tela tava passando um vídeo. Um vídeo estranho. Não era vídeo de YouTube, nem filme, nada disso. Parecia uma transmissão ao vivo. A imagem era meio escura, meio granulada, mas dava pra ver. E o que eu vi me fez congelar. Na tela tava meu pai. Só que não era o meu pai normal. Era ele, mas diferente. Ele estava num lugar escuro, parecia um armazém abandonado, sei lá. Tinha outras pessoas com ele, uns caras com cara de poucos amigos, sabe? Eles estavam falando em outra língua. Não era português, não era inglês, não era nada que eu conhecia. Meu pai estava falando nesse idioma estranho com um tom duro, frio. Ele gesticulava, apontava, parecia estar dando ordens, e a expressão dele... Meu Deus, a expressão dele! Não tinha nada daquele sorriso bobo, daquele olhar gentil que eu conhecia tão bem. Era um olhar calculista, firme, quase ameaçador. Era como se eu estivesse vendo outra pessoa.
um estranho completo. E a situação parecia tensa demais. Os caras em volta dele estavam armados, dava pra ver o brilho de metal nas mãos deles. Eles estavam discutindo, agitados. E meu pai estava no meio daquilo, como se fosse o chefe. O líder. Eu não conseguia entender. Não fazia sentido. Nenhum. Era como se eu tivesse entrado num filme de espionagem de repente. Só que não era filme, era real. Era o meu pai, naquela tela, em perigo. Ou, colocando outros em perigo, eu fiquei paralisada, sem reação, olhando para aquele monitor, vendo aquela cena bizarra e tentando processar o que estava acontecendo. Era como se o meu cérebro tivesse travado. Não é possível, eu pensava. Não pode ser verdade. Mas era. Eu estava vendo com os meus próprios olhos. O meu pai tinha uma vida secreta. Uma vida completamente diferente daquela que ele me mostrava. Uma vida perigosa. E eu tinha acabado de descobrir. Da pior forma possível. A pior forma imaginável. Eu me senti traída, enganada, confusa, com medo, muito medo. Quem era? Aquele homem no vídeo? Quem era o meu pai de verdade? E o que ele estava fazendo? E principalmente, o que eu ia fazer com essa descoberta? Naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu pai, desmoronou. Virou pó. Eu estava perdida, completamente perdida. E eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Precisava descobrir a verdade. Toda a verdade. Mesmo que doesse, mesmo que me assustasse, mesmo que mudasse tudo para sempre. Mas onde eu começava? O que eu fazia agora? Eu só sabia de uma coisa. A minha vida normal tinha acabado de explodir na minha cara. Depois do choque inicial, daquela sensação de meu mundo acabou, começou a raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter vivido numa mentira, por não ter percebido nada antes. E junto com a raiva, veio a curiosidade de novo. Só que agora era uma curiosidade diferente. Não era mais aquela coceirinha inocente de o que será que meu pai tá escondendo. Era uma necessidade urgente de entender, de saber a verdade. Toda a verdade. Por mais feia que ela fosse. Eu precisava descobrir quem era aquele homem no vídeo. Quem era Ricardo Oliveira. E o que afinal meu pai fazia quando viajava para Congonhas do Campo e Águas Claras do Sul. A primeira coisa que eu fiz foi sair correndo do sótão. Tipo, fugindo da cena do crime. Fechei a porta, tranquei de novo, com o grampo claro, agora eu era especialista em arrombamento de sótão, e desci as escadas correndo pro meu quarto. Precisava pensar, respirar fundo, processar tudo aquilo, e principalmente planejar. É que eu ia começar a investigar essa vida secreta do meu pai? Eu não era detetive profissional, não tinha experiência em espionagem. A minha maior aventura até então tinha sido descobrir quem roubou o biscoito recheado da geladeira. Spoiler. Fui eu mesma. Mas eu tinha uma arma secreta. A internet. E a minha teimosia nível hard. Comecei pelo básico. Google. Digitei Ricardo Oliveira. Milhões de resultados. Nenhum Ricardo Oliveira com a cara do meu pai. Tentei Ricardo Oliveira agente secreto. Ricardo Oliveira. Espião. Ricardo Oliveira operações especiais. Nada. Só uns sites de filme de ação e uns fóruns de teoria da conspiração. Ok, Google não ia me ajudar muito. Pelo menos não com o nome falso. Aí eu pensei, o vídeo. Eu tinha que ver aquele vídeo de novo, com calma, prestando atenção em cada detalhe. Voltei pro sótão, segunda invasão no mesmo dia, recorde. Liguei o monitor de novo e comecei a assistir o vídeo. Dessa vez com olhos de detetive, me sentindo super Sherlock Holmes wannabe. Anotei tudo. O idioma estranho que eles falavam. Parecia russo? Árabe? Só sei que não era português. As roupas dos caras, o lugar onde eles estavam, parecia um galpão abandonado, com paredes de tijolo e janelas quebradas. E mais importante, qualquer detalhe que pudesse me dar uma pista sobre o que eles estavam fazendo. E aí que eu reparei numa coisa. Numa caixa. Uma caixa de madeira, com uns símbolos estranhos pintados na lateral. Símbolos que eu já tinha visto antes. Onde? Onde? Pensa, Sofia, pensa! Aí me veio um flash na memória. O passaporte falso.
Ricardo Oliveira! Eu tinha visto esses mesmos símbolos no canto inferior direito do passaporte. Bingo! Voltei correndo pro quarto do meu pai. Terceira invasão, já tô quase morando no sótão. Peguei o passaporte Ricardo Oliveira de novo e examinei os símbolos com lupa. Ok, sem lupa, mas com o zoom do celular que dá quase no mesmo. Eram uns símbolos meio geométricos, tipo uns triângulos, uns círculos, umas linhas. Pareciam códigos, alguma língua secreta, sei lá. Mas eu tinha uma pista, e eu ia seguir essa pista até o fim. Voltei pro Google, meu melhor amigo e pior inimigo nessa investigação, e comecei a pesquisar símbolos estranhos passaporte, códigos secretos passaporte, linguagens cifradas. E, milagrosamente, achei um fórum. Um fórum de colecionadores de passaporte? Existe isso? Aparentemente sim. E nesse fórum tinha um cara, um tal de Passaportepédia, que era tipo o guru dos passaportes. O cara sabia tudo sobre passaporte, de todos os países, de todas as épocas. E ele tinha um tópico fixo no fórum: ajuda para decifrar símbolos e códigos em passaportes. Não podia ser verdade, era muita coincidência. Ou, era o destino? Ok, talvez eu esteja exagerando no drama, mas naquele momento parecia um sinal de que eu estava no caminho certo. Criei um perfil fake no fórum. Óbvio, não ia usar meu nome verdadeiro, né? Postei uma foto dos símbolos do passaporte Ricardo Oliveira e pedi ajuda pro tal Passaportepédia. E esperei, roendo as unhas de ansiedade, checando o fórum a cada 5 minutos. E finalmente, umas 2 horas depois, a resposta chegou. Do Passaportepédia em pessoa. Ele escreveu: esses símbolos são da agência. Você encontrou um passaporte da agência. Agência? Que agência? Perguntei pra ele, claro. E ele me respondeu com um link pra um site. Um site secreto. Um site que não aparecia no Google normal. Um site de uma agência de espionagem internacional. A agência, segundo o site, era uma organização secreta, existente há séculos, que atuava nas sombras, protegendo o mundo de ameaças invisíveis. Agentes secretos, missões perigosas, tecnologia de ponta, parecia roteiro de filme. Mas o passaporte, Ricardo Oliveira, os símbolos, o vídeo do meu agente secreto, meu pai, o colecionador de selos, o fã de formigas, o cara que chorava com comercial de margarina, agente secreto. Não podia ser verdade, mas era. Todas as peças se encaixavam. As ligações noturnas, as viagens misteriosas, o sótão secreto, o passaporte falso, o vídeo. Tudo fazia sentido agora. Um sentido assustador. Meu pai não tinha uma vida dupla. Ele tinha 2 vidas completamente diferentes. Uma vida normal, comigo e com a minha mãe. E uma vida secreta, perigosa, cheia de mistério e ação. E eu tinha acabado de descobrir a ponta do iceberg dessa vida secreta. Mas, e agora? O que eu fazia com essa informação? Eu confrontava meu pai? Eu fingia que nada tinha acontecido? Eu entrava em contato com a agência? Risos nervosos. Ok, essa última opção era meio demais, né? Mas sério, eu tava completamente perdida. E com muito medo. Medo do que eu ia descobrir. Medo do que ia acontecer com o meu pai. Medo do que ia acontecer comigo. Sofia, em sua investigação online sobre a agência, acaba encontrando um artigo de notícias, talvez em um site obscuro ou em um fórum de discussão, sobre um agente da agência que foi dado como desaparecido em uma missão recente. A descrição do agente desaparecido, idade, características físicas, área de atuação, bate muito com o pai dela. O artigo sugere que a missão era de alto risco e que as chances de sobrevivência são baixas. Enquanto eu ainda estava processando o choque daquela notícia, meu celular apitou. Uma notificação de e-mail, de um remetente anônimo. O assunto era informação urgente. Eu abri o e-mail, meio tremendo, e li a mensagem. Era curta e direta. Se você é Sofia Silva e quer saber a verdade sobre seu pai, encontre-me no Armazém 7, Porto Antigo, amanhã às 22 horas. Venha sozinha. Não conte a ninguém. Sua vida pode depender disso. Armazém 7, Porto Antigo? Parecia cena de filme de terror.
E sua vida pode depender disso? Que papo era esse? Mas ao mesmo tempo, tinha algo naquela mensagem que me chamava a atenção, que me dava uma ponta de esperança. Será que essa mensagem tinha a ver com o meu pai? Será que alguém sabia o que tinha acontecido com ele? Será que essa era a minha chance de descobrir a verdade? Ou era uma armadilha? Uma pegadinha macabra de alguém que descobriu minha investigação? Eu estava dividida. Completamente dividida. De um lado, o medo. Medo de ir naquele lugar escuro e sinistro, encontrar sei lá quem, correr sei lá que perigo. Medo de que fosse tudo mentira, uma armadilha, e eu só piorasse a situação. Do outro lado, a esperança. Esperança de que aquela mensagem fosse real. Esperança de que alguém pudesse me dar informações sobre o meu pai. Esperança de que, talvez, eu pudesse até ajudá-lo, se ele estivesse vivo, se ele precisasse de ajuda. Passei a noite em claro, roendo as unhas, dando voltas no quarto, sem conseguir decidir o que fazer. Ir ou não ir ao Armazém 7? Contar pra alguém ou ir sozinha? Avisar a polícia? Ignorar tudo e fingir que nada tinha acontecido? Milhões de pensamentos rodando na minha cabeça, cada um mais assustador que o outro. Minha mãe dormindo no quarto, ao lado, inconsciente de tudo, da vida dupla do pai, do perigo que ele podia estar correndo, da mensagem anônima, da minha crise existencial. Eu me sentia completamente sozinha e perdida. Mas lá pelas tantas da madrugada, olhando pro teto, no escuro, uma coisa ficou clara pra mim. Eu não podia simplesmente ficar parada, esperando que algo acontecesse. Eu precisava agir, precisava fazer alguma coisa. Mesmo que fosse arriscado, mesmo que desse errado, mesmo que eu morresse de medo. Era o meu pai que estava em jogo. O meu pai normal, o meu pai agente secreto, o meu pai colecionador de selos e fã de formigas. Era o meu pai. E eu não ia abandoná-lo, não importa o que acontecesse. Então eu tomei a minha decisão. Eu ia ao Armazém 7, sozinha. Mas eu não ia ser completamente idiota. Eu ia tomar algumas precauções. Afinal, eu podia ser filha de agente secreto, mas burra eu não era. Primeiro, eu fiz um print da mensagem anônima e mandei pra minha melhor amiga, a Carol. A Carol é tipo meu porto seguro. A mais sensata, a mais pé no chão, a menos Maria vai com as outras do nosso grupo. Expliquei tudo pra ela por mensagem, o segredo do meu pai, o artigo do agente desaparecido, a mensagem anônima, tudo. Pedi pra ela ficar, de prontidão, pra me ligar de hora em hora, e se eu não atendesse, pra ela acionar a polícia e mandar o boom pro Armazém 7. A Carol, claro, quase teve um treco quando leu tudo. Quase me matou por mensagem. Mas no final, ela topou me ajudar. Amiga pra essas coisas, né? Depois, eu pesquisei tudo sobre o tal Armazém 7 Porto Antigo. Descobri que era um lugar abandonado, meio barra pesada, frequentado por gente esquisita. Ótimo. Pra piorar, ia ter lua nova naquela noite. Céu escuro, clima de suspense total. Perfeito para um encontro secreto com um desconhecido misterioso. Eu respirei com cara de assustada, mas com um brilho de determinação nos olhos. Eu podia estar morrendo de medo por dentro, mas por fora. Eu ia bancar a agente secreta também, pelo menos por uma noite, pelo meu pai e pela verdade. 22 horas em ponto. Eu parada na frente do Armazém 7 Porto Antigo. Céu completamente escuro, só a luz bruxuleante de um poste quebrado piscando na rua deserta. O lugar era sinistro. Um galpão enorme, velho, com janelas quebradas, portas enferrujadas, cheiro de mofo e abandono no ar. Parecia cenário de filme de terror B. Eu respirei fundo, tentei acalmar o coração que batia descontrolado, e entrei. O armazém era um labirinto escuro, cheio de caixas empilhadas, máquinas enferrujadas, sombras por todos os lados. A cada passo, um rangido, um eco, um susto. Eu segui as instruções da mensagem anônima. Armazém 7, fundos, sala 13. Sala 13. Super original, né? Encontrei a sala, uma portinha de madeira caindo aos pedaços, com o número 13 rabiscado com tinta spray vermelha. Bati na porta. Meio hesitante. Silêncio. Bati de novo. Mais forte. A porta se abriu lentamente, rangendo, e eu entrei.
Na sala, escura e empoeirada, só uma luz fraca de um abajur velho iluminava um canto. E sentado numa cadeira, de costas para a porta, tinha um homem. Alto, cabelos grisalhos, terno escuro, chapéu na cabeça. Parecia saído de um filme no ar. Ele se virou lentamente e me encarou. O rosto era estranhamente familiar, mas eu não conseguia identificar de onde eu conhecia aquele cara. Sofia Silva? Ele perguntou com uma voz rouca e cansada. Eu assenti, meio sem voz. Sente-se, ele disse, apontando para uma cadeira velha na frente dele. Eu sentei, ainda meio em choque. Você deve ter muitas perguntas, ele continuou. Eu tenho algumas respostas, mas não sei se você vai gostar do que vai ouvir. E aí ele começou a falar, e o que ele me contou mudou tudo de novo. Ele disse que era um ex-colega do meu pai, da agência, que sabia da minha investigação, que tinha me chamado ali para me contar a verdade sobre o meu pai, e a verdade era muito pior do que eu imaginava. Ele me revelou que o artigo do agente desaparecido era meia-verdade. Meu pai realmente tinha sumido numa missão perigosa, mas ele não tinha sido sequestrado, não tinha morrido em combate. Meu pai tinha deserdado da agência, por vontade própria, me abandonado, nos abandonado. Deserção. A palavra ecoava na minha cabeça. Meu pai traidor? Desertor? Não podia ser. Não o meu pai. O colecionador de selos. O fã de formigas. Mas o homem continuou falando. Explicou que meu pai tinha descoberto algo terrível dentro da agência. Corrupção, ilegalidades, coisas que iam contra tudo o que ele acreditava. Que ele tentou denunciar, mas foi ignorado, ameaçado, silenciado. E que, desesperado, ele tomou a decisão de desertar, de fugir, de expor a verdade, de se tornar um fugitivo. Ele desertou para nos proteger, a mim e a minha mãe, para nos tirar do alcance da agência, que agora o caçava como um animal. A vida normal do meu pai, as viagens de trabalho, tudo era uma fachada, uma forma de nos esconder, de nos manter seguras. E agora tudo tinha ido por água abaixo. A agência sabia que eu estava investigando. Eles podiam estar nos monitorando. Eu e minha mãe estávamos em perigo. Perigo real. O ex-colega do meu pai me ofereceu uma saída, uma chance de recomeçar. Ele disse que podia nos ajudar, a mim e a minha mãe, a sumir do mapa, a mudar de identidade, de cidade, de vida, a começar do zero, longe da agência, longe do perigo, longe do meu pai. Eu pensei na minha mãe, na minha vida normal que tinha acabado de explodir, no medo que eu sentia e na tristeza. Tristeza de perder o meu pai, de perder a minha família, de perder tudo o que eu conhecia. Mas eu também pensei na minha mãe, na segurança dela, no futuro que a gente podia ter juntas, mesmo que fosse um futuro diferente, incerto, longe de tudo. E eu tomei a minha decisão, a decisão mais difícil da minha vida. Eu aceitei a ajuda do ex-colega do meu pai. Eu escolhi proteger a minha mãe. Eu escolhi recomeçar, mesmo que doesse muito. Naquela noite no Armazém 7, eu me despedi da minha vida antiga, da Sofia normal, da filha do colecionador de selos. E dei as boas-vindas a uma nova Sofia, mais forte, mais madura, mais sozinha, mas também mais livre. Livre para construir um novo futuro. Um futuro satisfatório. Talvez não o final feliz de um conto de fadas, mas um final real, um final possível, um final meu. E assim, a minha vida mudou completamente. Da noite pro dia, eu e minha mãe sumimos. Mudamos de cidade, de nome, de tudo. Começamos uma vida nova, anônima, simples, longe dos segredos e dos perigos. Nunca mais vimos o meu pai. Nunca mais tivemos notícias dele. Às vezes eu me pergunto, onde ele está? Se ele está bem. Se ele pensa em nós. Se um dia a gente vai se reencontrar. Talvez sim. Talvez não. A vida é cheia de mistérios, né? Eu aprendi isso da pior forma possível. Mas também aprendi outras coisas.
Aprendi que a verdade, mesmo dolorosa, é sempre melhor do que a mentira. Aprendi que a família é o bem mais precioso que a gente tem. E aprendi que mesmo quando tudo parece desabar, a gente sempre pode recomeçar. Sempre pode encontrar um novo caminho. Um novo futuro. Um futuro satisfatório. E você aí que tá me ouvindo, qual é a sua vida secreta? Qual é o seu segredo? E o que você vai fazer com ele? E aí, curtiu? Essa história meio louca? Se você já passou por algo parecido, ou se simplesmente ficou pensando na vida depois dessa, deixa um comentário aqui embaixo. Adoro saber o que vocês acharam e ler as histórias de vocês também. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para me dar uma força, tá? Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Quem sabe a próxima vida secreta não é a sua? E compartilha esse vídeo com seus amigos, vai que alguém se identifica, né? Ou só para dar um susto neles mesmo. Brincadeira. Ou não. Enfim, é isso por hoje. Um beijo e até a próxima.